para se acomodar. Para a gente ir se acalmando, para a gente ir se preparando para o que o Senhor tem para nós essa noite. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o nosso Deus, que ao morrer na cruz por nós, cravou a vitória sobre Satanás, e que nos deu, que te dá a oportunidade de um dia estarmos na glória, exaltando, louvando, próximo dele, mais íntimo dele ainda. O nosso Senhor Jesus morreu por nós. Nosso Senhor Jesus venceu o pecado por nós. Queria que você aí abaixasse sua cabeça agora e agradecesse ao nosso Deus Jesus pela salvação em Cristo. E é por isso que nós vamos hoje adorá-lo e bendizê-lo, porque ele venceu e nos deu uma segunda chance, uma chance de termos uma vida eterna ao lado dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Obrigado, nosso Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado a Jesus pela chance da salvação. Obrigado pelo perdão manifestado pelo seu sangue, ó Jesus. Obrigado, ó Pai, ó Espírito Santo, pelo cuidado, pela paciência que o Senhor tem para conosco. Obrigado, ó Senhor. Obrigado, ó Pai. Queremos essa noite agradecê-lo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo, ó Pai. Que os problemas e as aflições e as dificuldades que esse mundo nos proporciona, Senhor, sejam essa noite deixados de lado, porque o Senhor está no controle, ó Pai, porque o Senhor está no cuidado, e nós cremos nisso. Nós cremos nisso, ó Senhor. Purifica, ó Pai, que o pecado seja assim, ó Deus, uma exceção em nossas vidas, ó Senhor. Que possamos falar não a Satanás o tempo todo, ó Pai. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. O Senhor reina na sua vida? Amém? Se Ele não reina ainda, essa noite é a noite de você abrir o seu coração e deixar que Ele venha reinar. Quero convidar você
a entregar o que você tem essa noite, que é a adoração ao Senhor. Vamos fazer isso? Quero convidar, fique de pé se puder, e exalte, e louve, porque Ele é santo, e é digno de toda adoração. Está disposto a isso? Amém? Vamos treinar as palmas ao Senhor. Oh, aleluia! Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. nosso Deus, Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, rega teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo. Agora, Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, rega teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e a salvação Deus. a honra, A honra, a glória pertencem a ti. O poder e a salvação Deus. Santo é o teu nome em todo lugar, rega teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, rega teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. 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 nosso Deus é santo, tem feito e farás muitas coisas nas nossas vidas. Eu creio nisso, amém? Porque Ele reina aqui nessa igreja, Ele reina na minha vida, Ele reina na sua vida. Você crê nisso, amém? Vamos declarar então com essa música: reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem
teus sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Amém. Quero convidar você a aclamar ao nosso Deus com toda a sinceridade de coração. O Senhor quer um louvor sincero de coração. Ele sabe que temos problemas, temos dificuldades, temos aflições, e às vezes a gente não quer saber de nada. Mas o que o Senhor quer de você, de mim, essa noite, é sinceridade de coração. Um louvor sincero. Senhor Deus, receba a adoração sincera do seu povo. Clamamos a Ti, ó Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Oh, aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Do início, meu Jesus, Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, Senhor, sempre, ó Deus, sempre te adorarei. adorarei. Aclame ao Senhor.
Senhor. Eu creio nas suas promessas, ó Pai. Glórias a ti, Senhor. Podemos sentar, igreja. Boa noite, minha gente. Todo mundo que está aqui é porque já retornou de férias ou está indo ainda? Não sabe direito? Que bom a gente se encontrar de qualquer forma e louvar o Senhor. Bem dizer o nosso Deus. Ele é digno de que a gente faça isso. Eu pergunto, tem alguém que está com a gente hoje e é a primeiríssima vez que entra a porta adentro para cultuar o Senhor com a gente e ainda tem coragem de levantar a mão para dizer eu? Tem? Olha aqui, a turminha aqui, ó. Aqui também, olha só, a mãe do Eliezer veio também. Que bom que vocês vieram. Ah, peraí. Reforço lá no pessoal da recepção, pode trabalhar. Reforço no pessoal da recepção, porque nós vamos dar um presente para essa turma. Vamos dar um presente diário para essa turma. Um livro, um devocional. Vai lá, lá. Eliezer, a mamãe está aí desde passar o ano com todo mundo, hein? Que bom, né? Que bom. Vamos começar de novo. Ó, nós temos aqui na frente 2 jovens, aqui no meio ali, ó. Leva um presente diário lá, Sidney, para eles. Pastor Gerson vai reforçar também. Ô Sidney, fica nesse corredor aqui, Sidney, e atende essas duas. Gerson, atende essas duas aqui, ó. Aqui. Vai subindo aqui pelo corredor, Sidney, ó. Aqui, ó. Vai pelo corredor lá fora, aqui, ó. E a turma vai apontando. Você não recebeu ainda um presente diário para o ano. A mãe da Rosana não recebeu. Com certeza. Recebeu, Rosana? Não. Então dá um presente para a mãe da Rosana ali com a gente. Isso. Dá um presente para os 2 jovens aqui. Isso. Quem mais? Você não recebeu um presente desse da nossa igreja. Isso, a mãe do Eliezer aí, ó, tem que receber, levar lá para Itaperuna. Ô, Itaperuna. Tem mais alguém que não recebeu? Tem? Ó, eu vou falar uma coisa para você. Ali, ó, Sidney. Aqui, ó, bem atrás do Egildo e da Lina, aqui, ó, tem 2 jovens aqui também. Ah, pronto. Isso, a Raquel também não tinha recebido, né, Raquel? É. Quem mais? Ó, se você não é membro da nossa igreja, você provavelmente não recebeu, mas não fica constrangido. Não fica não. Ali, Sidney, ó. Sidney. É no mesmo banco, mas é do outro lado ali, ó. Isso. Os membros da igreja, assim, ó, todas as famílias da igreja estão recebendo um de presente. Ô, Natanael, você recebeu um? E por que você não levantou a mão, Natanael? Mas, Sidney. Ali, a mão, Natanael, é família ali, ó. Ali. Os membros da igreja devem passar lá na mesa, ó, passa logo, porque ó, já começou o ano, e aí você não passou na mesa, eu vou arrancar os nomes e vou entregar para outro. Né? Então faz isso. A gente quer dizer para todos vocês que vocês são muito bem-vindos, tá bom? Entre nós. É uma alegria muito grande. Aliás, nós vamos dizer isso fazendo assim, ó. Nós vamos dizer isso cumprimentando você, tá bom? Vamos fazer isso. Antes aqui. Tem alguém que não recebeu o presente diário de presente e quer receber, mas está aí, não sei se levanta ou não levanta a mão? Tem? Aí, pastor Gerson, bingo. Olha aqui que eu falei aqui da frente. Coisa horrível. Né? Eu quis dizer o seguinte, acertou. Acertou. Tá bom? Fique em pé aí, olha, cumprimentam umas 4, 5 pessoas perto de você enquanto a gente vai cantar. Vai lá. Aproveita a liberdade. Cumprimenta a turma aí. Aproveite a liberdade.
liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Aproveite a liberdade que o nosso Deus te deu. Comece a cantar e a glorificar o seu nome. Levante as suas mãos ao nosso eterno Deus e tome posse de todas as bênçãos que o nosso Deus te deu. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar. Bem-aventurado serás ao entrar e sair de qualquer lugar. A mão de Deus vai te acompanhar, vai te acompanhar, vai te acompanhar, vai te acompanhar. Amém, amém. Pode sentar. É bem possível que você tenha vindo hoje aí ao culto, está começando o ano, mas aí tem algum aperto aí, no coração. Um motivo de oração por você próprio, por uma pessoa que você ama, por um motivo. E nós gostamos muito de cantar um hino que fala a respeito da fidelidade, da lealdade do nosso Deus. E nós vamos fazer assim, ó. Enquanto a gente vai cantar esse hino, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, como que num gesto de trazendo o seu pedido para o Senhor, eu vou estar orando junto com você, tá bom? Vou orar junto com você. Aqueles irmãos que são membros da nossa igreja e que também vieram preparados para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, você também venha, consagre e fique aqui, para a gente agradecer que Deus é fiel. Vamos ter esse tempo de intercessão, vamos buscar ao Senhor. Eu gosto muito daquele texto que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso, não sabemos. Mas a Bíblia diz assim: clama a mim. É como que Deus está dizendo assim: você não sabe, mas eu sei. Você não vê saída, mas eu vejo. Você não consegue ver esperança, mas eu tenho. Então nós vamos ficar em pé e vamos ter o tempo de consagração, tempo de oração. Aí você sai do seu lugar, vem aqui à frente e a gente vai orar junto. Fica em pé aí. Todo mundo vai ficar em pé, e aqueles que quiserem, que tem um motivo de oração, vem aqui, ó. Vamos orar juntos ao Senhor. Pode vir, pode vir. Pode vir. Traga o seu pedido. Tu és fiel, Senhor. Isso. Chega pertinho aqui, ó. Chega pertinho. Vamos fazer um semicírculo aqui, ó.
Isso. Chega mais perto aqui, ó. Mais pertinho de nós aqui, ó. Pessoal do cantinho, vem pra cá, vem. Vem pra cá do cantinho, ó. Faz um semicírculo aqui, ó. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mais uma estrofe. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor nosso Deus, essa nossa oração cantada para declarar ao Senhor o que a gente pensa sobre o Senhor, sobre o seu caráter. Quando nós cantamos que Tu és fiel, ó Deus, é porque isso é verdade. Quer a gente queira ou não, quer a gente confie ou não, porque independente das nossas crenças, o Senhor será o mesmo. Mas nós te rendemos graças, Senhor, porque nós podemos crer. Nós te rendemos graças porque o Senhor mesmo abriu os nossos olhos para enxergar, ó Deus, coisas espirituais que o Senhor revela e tem revelado a nós. O Senhor tem se feito conhecer a nós, ó Deus. Então quando nós cantamos isso é porque é algo tão real nas nossas vidas. E quando nós nos aproximamos de Ti, Senhor, com os nossos pedidos, exatamente por causa disso, porque nós sabemos da Tua fidelidade, mas nós também sabemos da Tua bondade. Nós sabemos que Tu és um Deus de misericórdia. Nós sabemos, ó Deus eterno, que o Senhor é um Deus onipotente. Então nós somos honrados, ó Deus, porque nós o conhecemos e podemos nos aproximar de Ti por meio de Jesus. E por isso que nós colocamos os nossos pedidos diante de Ti, Pai. Ó Deus, o Senhor já conhece esses pedidos, mas assim mesmo nós estamos apresentando-os a Ti. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor sabe qual é o coração que está apertado nessa noite aqui, triste,
E nós temos que pedir que o Senhor dê um renovo, que o Senhor restaure. O Senhor sabe, ó Deus eterno, quais são os pais que estão vindo aqui à frente lembrando dos seus filhos. Ó Deus, ser favorável a esses pais, ó Deus. Tu sabes, ó Pai eterno, que pessoas aqui estão começando o ano e estão querendo saber o que vão fazer esse ano. Alguns, ó Deus, inclusive sem emprego, em transição profissional. Ó Deus, o Senhor é o Deus que dá rumo às coisas. Então, Senhor Deus, abre portas, ó Pai. Abre portas, Senhor Deus. Meu Deus, que antes que as portas se abram, haja confiança e paz em Ti, que o Senhor vai fazer isso, ó Deus. Senhor, aqueles que estão enfermos ou que estão sendo apresentados, ó Deus, visita, Pai eterno, visita com a Tua mão poderosa de cura, Senhor Deus, de restauração, Pai. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nesse tempo de culto, porque quem somos nós sem o Senhor? O que podemos fazer, ó Pai, sem Ti? Então, Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa cada vida que chegou aqui à frente, aqueles que vieram consagrar os seus dízimos, as suas ofertas. Recebe, Senhor Deus, isso como um ato de culto, Pai, de fidelidade, Senhor. Ó Deus, a Tua igreja, eu quero Te agradecer como igreja, Pai, porque o Senhor tem sido leal conosco, Pai, no sustento da nossa causa, Senhor Deus. No sustento da nossa igreja, o Senhor tem sido fiel, Pai. Obrigado, Senhor. Recebe, Pai, então os nossos pedidos que ousadamente colocamos diante do Teu trono de graça, por meio de Jesus Cristo e em nome dEle, Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar a última estrofe enquanto o povo volta para o seu lugar. Vamos lá, pode retornar. Podem se assentar. Acho que vocês também podem. Obrigado. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler aqui em Hebreus um texto que vai perseguir a gente durante 2016, graças a Deus. É o capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá? Diz assim a palavra: portanto,
também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está pronta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que a igreja reunida está com a Bíblia aberta, e a Bíblia, Senhor Deus, ela é o registro da revelação do Senhor. Cremos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor inspirou a Bíblia, e cremos que ela é suficiente para que nós tenhamos um relacionamento perfeito contigo. E então, Pai eterno, nessa noite, nós pedimos a iluminação do Espírito. Que o Espírito do Senhor esteja trabalhando em cada coração, abrindo os nossos olhos para enxergarmos o que é que o Senhor quer da gente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você já viu aí na capa do seu boletim que nós estamos este ano, vamos comemorar 30 anos de igreja. 30 anos. O nosso aniversário é lá no mês de julho. E eu quis colocar como tema para esses 30 anos, santidade como estilo de vida. E cada um de nós tem um jeitão, um estilo de ser, de viver. E aquele jeitão que nós gostamos de ser, ele não é pesado. Ele não é uma coisa assim imposta. Ao contrário, é algo assim que nos dá tranquilidade. Eu sou desse jeito, eu gosto desse jeito e acabou. Entendeu? Não é uma imposição social. Não é aquilo que as pessoas dizem que a gente deve ser, mas aquilo que a gente é. E quando eu estou falando em estilo de vida, santidade como estilo de vida, eu estou falando exatamente que é assim mesmo, bem simples. Que nós devemos viver a nossa vida cotidiana de maneira simples e de maneira santa. E talvez seja necessário a gente conversar um pouco sobre esse negócio de ser santo. Porque na nossa religiosidade brasileira, ser santo é uma coisa inatingível, porque tem um processo tão grande para uma pessoa se tornar santo. Mas nós não prestamos atenção na religiosidade brasileira, nós prestamos atenção na palavra. E uma tradução, uma definição muito simples da palavra santo é a palavra separado. Pronto, separado. Simples. Mas no caso da vida de santidade, dá para a gente aprofundar um pouquinho mais. Porque quando fala de separado, fala de estar separado do pecado,
das coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas é um separado diferente, porque é assim, é ser separado para o Senhor. Então, o sentido de ser santo, que tem a ver com a nossa geração, é isso. É a gente viver um cotidiano de forma simples, mas que a gente se aparte, que a gente se separe daquilo que não é de Deus, que não agrada a Deus, e que a gente faça isso para o próprio Deus. Bom, talvez eu devesse elencar aqui uma lista de coisas que Deus não gosta. Quem sabe eu devesse expor para você, por exemplo, os 10 mandamentos, que está lá, faz isso, não faz aquilo. Quem sabe eu pudesse trazer para você aquela lista das obras da carne, que existe lá em Gálatas, capítulo 5. Mas aí certamente eu ia começar a fazer uma lista de coisas que você deve fazer e não deve fazer. E talvez você começasse a usar isso como de uma forma legalista, que é assim, não tem a ver com o meu relacionamento com Deus, tem a ver com eu faço isso e não faço aquilo. E portanto, todas as listas que a Bíblia tem para apontar o pecado, elas são reais e verdadeiras, e você deve olhar para ela e você deve fugir de tudo aquilo que Deus aponta que é pecado. Mas isso deve ser feito de uma maneira simples, de forma que você não seja um legalista nesse sentido. Não, a lei diz isso, eu não faço isso, estou bem com Deus. Não, porque Deus quer que você se relacione de maneira simples com Ele. E mais, eu fico pensando com meus botões aqui, o seguinte: se o Senhor olha para a gente como igreja, lá do seu trono soberano, e Ele olha para a gente como igreja, o que será que Ele quer ver da gente? O que será que vai agradá-lo quando Ele olha para a gente? Para mim, para você, ou para essa comunidade? Eu ouso dizer o seguinte, que quando Deus olha para a gente, Ele se agrada em ver que a gente seja o povo santo. Pedro escreveu a respeito da igreja isso. Vocês são nação santa. Nesse sentido. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, nesse turbilhão que é viver, Ele se agrada em olhar para nós e vermos que nós queremos ter uma vida de piedade, uma vida de devoção, mas por causa dele. Acho que é isso que o salmista quis dizer assim, lá no Salmo 37, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então esse agrada-te do Senhor é que o seu jeito de viver, que a maneira simples como você ama a Deus, como você teme a Deus e como você sai correndo do pecado, é algo que Deus olha e Ele diz assim: opa, é assim que eu gosto de ver meu povo. É assim. Eu me lembro do fato de que nós, como igreja, precisamos caminhar pela vida. E a igreja, ela é um corpo, um organismo. E eu gosto da figura da igreja como corpo de Cristo e olhar para a igreja como um organismo vivo. E todo organismo vivo, para ele se desenvolver naturalmente, a única coisa que ele precisa é ter saúde. Saúde. Eu acho que as nossas plantinhas aqui, elas não se desenvolvem direito. Todo lugar que eu vejo esses lírios plantados, eles são cheios, bonitão. Mas aqui eles são meio devagar. E eu acho que tem alguma coisa errada com a terra, tem algum nutriente errado, alguma coisa errada. E a coisa é mais ou menos assim: quando a gente não tem saúde, não dá para aparentar uma coisa muito
vistosa mesmo. Saúde, coisa simples. Que depende só de nós nos alimentarmos bem, de dormir bem, de comer bem, né? de não exagerar nas coisas básicas, coisas simples. E aí a gente quer ter as nossas vitórias, a gente quer caminhar bem e quer progredir. E eu olho também para a igreja como aquele povo de Deus que está caminhando pela vida. A nossa caminhada não é fácil. Jesus falou assim, é apertado o caminho, apertado e cheio de pedra, o caminho que leva para onde? Para a salvação. E nesse caminho apertado e cheio de pedras, é o caminho onde nós temos que caminhar. Para onde? Para a salvação. Então, se você pegar o livro de Hebreus, ele vai fazer a seguinte comparação. Ele vai dizer assim, olha, vocês estão caminhando para a Jerusalém celestial. É mais ou menos assim. É que nós temos uma terra prometida. A figura do povo de Israel saindo do Egito para Canaã. Nós estamos indo para a terra prometida. E nós queremos progredir nisso. E nós já sabemos que o caminho não vai ser fácil, que vai ser difícil, que vai ser pedregoso. Mas, na nossa caminhada rumo a esse avanço, nós precisamos simplesmente ter uma vida de santidade, nos apartarmos do pecado. Me lembro de Josué, lá no Antigo Testamento. Josué um dia entrou em pânico total. Por causa do seguinte, quando Josué foi escolhido para substituir Moisés, ele ficou com medo. Como assim eu vou liderar esse povo? Não dá. Aí no começo então do livro de Josué, nós temos aquelas palavras conhecidas de Deus dizendo assim para Josué, Josué, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo, por onde quer que andares. Promessa clara. O Senhor vai ser com você. Mas lá no capítulo 7 de Josué, nós temos uma narrativa do momento em que o povo estava caminhando e vencendo todas as batalhas, mas de repente o povo perdeu uma batalha boba, uma batalhazinha de nada. E o povo perdeu aquela batalha lá por causa que alguém tinha errado, alguém tinha pecado. A pessoa pecou, cometeu um pecado. Só ela sabia, mas ninguém sabia. E aí o povo sofreu uma derrota muito grande. E Josué entrou em pânico. E qual foi o pânico de Josué? Josué não entendeu por que aquele povo sofreu aquela derrota muito grande. Porque Deus não tinha dito, eu vou ser com você, até o fim. Então ele não entendeu nada. E como ele não entendeu nada, ele foi fazer o que qualquer pessoa deve fazer, ele foi orar. E ele chegou diante do Senhor, né? Eu gosto de ler aquela narrativa, porque Josué chega até a tentar fazer uma chantagem com Deus. Josué diz assim, Senhor, o que as nações vão dizer do teu grande nome? Como se Deus estivesse lá preocupado com a reputação dele diante das nações. Aí o Senhor diz assim, Josué, é o seguinte, você levanta daí. Levanta daí. Israel pecou. E portanto, eu não vou mais com vocês. Olha só, que pânico. No comecinho do livro, a Bíblia diz assim, o texto diz assim, Josué, não pasme, nem te espantes, porque eu vou contigo por onde quer que andares. No capítulo 7, a frase é a seguinte, não vou mais com vocês. Acabou. Aí Deus diz assim para Josué, mas faz o seguinte, você levanta e santifica o povo.
levanta e santifica o povo. E esse santificar o povo que Deus disse para Josué fazer foi o seguinte: tira do meio de vocês o pecado. Eu disse para não fazer algo, e teve alguém entre vocês que fez, e está escondido. Eu fico com medo disso. E de vez em quando eu oro assim para o Senhor: Senhor, por favor, não deixa que o pecado individual dos membros da tua igreja atinja os desafios coletivos da tua igreja. Tenha misericórdia de nós. Porque ali naquele texto de Josué, nós vemos claramente o seguinte: que por causa do pecado de alguns morreram, o povo sofreu uma derrota muito grande e houve uma vergonha muito grande. Olha só, eu acho muito bonita essa coisa da santidade, porque assim, o Senhor Deus, Ele chega a dizer isso para a gente. Ele chega a dizer assim: olha, assim como eu sou santo, vocês também sejam. É um desafio do tamanho de sei lá o quê. Olha só o que Deus pede para a gente. Deus pede que a gente seja parecido com Ele. Olha só. Como é que esse garoto aqui, como é que esse menino aqui vai ser parecido com Deus? Mas Deus diz assim: da mesma forma como eu sou absoluta e completamente apartado, afastado do pecado, vocês também sejam absolutamente afastados, estejam distantes, longe do pecado. E essa coisa da santificação, ela é bonita. Por que ela é bonita? Porque ela é mais ou menos assim. Deus diz assim para a gente: vocês sejam santos. E a palavra santo quer dizer separado, então a ideia é a seguinte: vocês se separem do pecado. Vocês digam não para o pecado. Se está errado, se não é de acordo com a palavra de Deus, então vocês não façam, não pratiquem. Mas por outro lado, a Bíblia diz assim: eu sou o Senhor que vos santifica. Então é mais ou menos assim: o Senhor Deus, Ele olha para o meu esforço, Ele olha para o teu esforço de abandonar o erro, de não fazer aquilo que está errado diante da palavra dEle. E aí Ele mesmo promove dentro de nós um crescimento espiritual. Ele mesmo se revela mais para mim e para você. Existem algumas coisas que são importantes. Que é assim: como é que você vai se afastar do pecado se você não sabe definir o que é pecado e o que não é pecado? Não é grave isso, né? Nós vivemos um momento na nossa história em que a superficialidade da fé está tomando conta da igreja. Não sei onde foi que eu vi hoje uma coisa assim: quem diria, agora eu já estou começando a evangelizar os evangélicos. Eu li essa frase hoje, não sei aonde. Agora eu já estou começando a evangelizar os evangélicos. Que é uma demonstração de que a nossa relação com Deus, ela é rasinha, fraquinha. E nós não temos muita disposição, às vezes, para mergulhar mais fundo, porque isso dá trabalho. Nós preferimos que alguém faça a comida para a gente. Nós preferimos que o professor prepare a aula da escola dominical e dê para a gente. Nós preferimos que os pastores preparem o sermão e tragam para a gente. Mas nós não estamos mais naquela fase de preparar a nossa própria comida, porque dá trabalho. A gente mesmo buscar na palavra de Deus a vontade dele para a nossa vida. E aí nós vivemos uma relação com Deus que é muito superficial. E aí a gente não sabe, nem está preocupado em definir muito bem o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é que agrada a Deus e o que é que não agrada a Deus. Mas a palavra diz assim: olha vocês
vocês têm que fazer uma coisa que é importante para vocês irem bem na relação com Deus. Diz assim: desembaraçando-nos, né? Na versão que está na capa do seu boletim diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Livremo-nos. Livremo-nos. Hoje à tarde eu entrei no quarto da Letícia e vi que estava uma bagunça. Normal. Mas estava exagerado. Aí depois foi que eu vi que, na verdade, o que estava acontecendo é que a mãe dela estava pegando umas roupas que estavam lá. Depois ela saiu com uma sacola de roupas que ela ia dar de presente para alguém. Então, assim, ela ia abençoar uma vida, mas ela também ia se livrar de algumas coisas. O Pércio que estava dizendo hoje pela manhã que ele deu uma mala cheia de roupas dele para a ACAP, para aqueles homens lá. Ele fez um monte de gente dar risada, mas ele também se livrou do guarda-roupa. Né? Abriu lá para ver se a Anitta compra uns presentes novos para ele, umas calças, umas camisas novas para ele. Abriu espaço para a possibilidade. Livremo-nos. Livremo-nos. Eu acho muito interessante que qualquer espinha que, especialmente as mulheres têm, ou qualquer manchazinha na pele, ou qualquer fungo que a gente pega na nosso corpo, a primeira coisa que a gente quer fazer é se livrar disso. Se livra. Mas tem coisa que é difícil de se livrar. Tem coisa que está tão enroscada no nosso caráter, tem coisa que está tão impregnada na gente que a gente não se livra. A gente foi jogar futebol lá no Natal com a família. Mas imagina assim, que a primeira ordem, ninguém pode pôr chuteira e nem tênis para jogar futebol. Aí você imagina como é que fica a unha do menino. Dentro da unha, de barro. E o pé. E aí você vai se lavar. E tem gente que já não consegue mais, não tem mais mobilidade, né? Tem aquela para chegar perto do pé, tem um esforço danado para fazer a coisa. Tira a sujeira. Tira a sujeira. Você quer ver uma coisa ruim de sair? Super Bond, quando a gente pinga um pingo na pele. Né? Já errou o Super Bond, já pegou na sua pele? O negócio fica lá, que não sai de jeito nenhum. É assim que às vezes o pecado gruda na gente. Não sai, não sai. Se livra. E eu estou dizendo isso por quê? Porque ainda que a gente saiba que quem faz a santidade na gente é o Senhor, nós temos que fugir do pecado, nós temos que nos desembaraçar. Nós temos que nos soltar. Eu já vi isso acontecer numa reportagem, mas é assim. Mas esquece a reportagem. Vamos falar de um outro processo que eu estava vendo na televisão uma vez. Eu já falei umas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 vezes para vocês. Eu estava lá vendo televisão e tem aqueles dias que a gente senta na frente da televisão e fica vendo lá e não consegue achar nada que presta, né? Vai lá em cima nos canais, volta, vai, volta, e não acha nada que presta. Até que num determinado momento, ali no Discovery, eu vi um galhozinho verdinho e uma largatinha verdinha subindo o galho. Só isso. Para quem não tinha nada que fazer e não estava a fim de fazer nada,
Fiquei vendo uma largatinha subir um galinho. Parei lá. Mas aí depois a câmera abriu um pouco. E eu vi o seguinte, que lá em cima, na ponta do galinho, tinha uma flor vermelha, brilhante, meio molhadinha até. E eu vi a largatinha e vi a flor e falei assim, largatinha, esperta. E aí continuei lá. E a largatinha ia indo. Quando a largatinha chegou na flor, ela pegou o corpo dela, a parte de trás do corpo dela, levantou a parte da frente, apoiou na parte de trás e tchum, fiou a cara na flor. E eu lá vendo a largatinha. E eu disse assim, se deu bem a largatinha, olha. E eu tô lá, insistindo. Daí a pouco a largatinha, tipo satisfeita, sabe? Ela começa a querer sair da flor. E aí eu comecei a ver que tinha ali uns visgos, umas coisas ali, e ela não conseguia se soltar. E eu falei, opa. Aí ela resolveu dar uma força com a parte de trás do corpo dela, e ela lançou o corpo de trás na flor para tentar impulso para sair. E ela não conseguiu. E eu preocupado com a largatinha. Até que a flor fez uma virada assim, ó. Planta carnívora. Baú, largatinha. Morreu. E eu estou com a largatinha até hoje na cabeça. Porque a gente acha que tudo aquilo que é agradável, a gente acha que tudo aquilo que é bonito, que se apresenta diante da gente, é de Deus. Né? Não, só pode ser de Deus esse negócio. E não consegue ter sensibilidade para perceber que é a armadilha do diabo. Quer ver? Jesus havia estado no deserto sendo tentado por 40 dias e 40 noites. 40 noites. E aí então diz o texto da palavra de Deus que o diabo veio para tentá-lo. 40 dias e 40 noites, em jejum. E então, o diabo, que não é bom por coisa nenhuma, chega para Jesus e faz a primeira proposta. E a primeira proposta do diabo para Jesus é: transforma essas pedras em pães. Claro, com a fome que Jesus estava. Não faz sentido? Faz sentido. Ué, o que o diabo sabia? O diabo sabia que Jesus tinha poder para fazer aquilo. Ele sabia. Outra coisa que ele sabia, que Jesus estava com muita fome. Muita fome. Mas, e Jesus podia falar, tá certo, eu vou mesmo comer. Estou com fome. Mas você percebe assim que tudo estava conspirando para que fosse uma coisa normal, bonita. Que ótimo, o diabo está me propondo que eu como e eu estou com fome mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Mas porque Jesus sabia quem era que estava fazendo a proposta e quem era que estava dando a dica, só porque sabia quem era, ele disse assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas parecia que estava tudo certo. Entende assim que nós precisamos ser crentes mais espertos em perceber
que tudo aquilo que vem do diabo, que tudo aquilo que procede do diabo é armadilha. E porque é armadilha, nós vamos cair. E quando nós cairmos, nós vamos chorar. Então, da coisa mais simples à coisa mais complicada, se desprenda. Quer ver uma coisa básica? O nosso palavreado. Eu vou dizer uma coisa, hein? De vez em quando eu leio umas coisas na internet que eu fico com vergonha. Fico com vergonha mesmo. Vergonha. O pessoal posta umas coisas lá com as palavras chulas, com as palavras com palavrão. Vai. A Bíblia diz assim que esse tipo de coisa nem deve se nomear entre nós, nós estamos lá curtindo ou divulgando. Mas não é só aquela coisinha da internet ali, é o jeitão nosso. Você sabe que essa coisa do palavra chula, do palavrão, da palavra torpe, isso aí é coisa da nossa velha, nosso velho homem, do nosso tempo de pecado. E eu gosto de lembrar disso exatamente por quê? Porque é propositalmente que nós deixamos de fazer as coisas. Eu acho, por exemplo, nessa linha ainda, que enquanto nós temos capacidade de dominar a mente, nós temos que dizer não. Sabe por quê? Porque o dia que chegar lá para nós a falta de controle da mente, aí nós vamos dizer, não vai ter jeito, nós vamos controlar. Nós vamos controlar. Mas aí as pessoas que estão perto da gente vai ter misericórdia, vai ter dó da gente e não vai brigar com a gente. Nós ainda somos um povo que mentimos. Olha, mentira é uma coisa tão... O mundo abomina a mentira. O mentiroso. E nós ainda estamos mentindo. Nós ainda estamos na época de ser crente com o nome sujo na praça. Nós ainda estamos no tempo de ser grosso no relacionamento com as pessoas que cercam a gente. E eu não estou falando ainda da nossos instintos mais humanos, como a questão de como é que nós, o que é que a gente se faz, como é que a gente se arranja para a gente se sustentar na alimentação, por exemplo. Como é que a gente se arranja para isso? Ah, eu trabalho, ótimo, é assim mesmo. É assim mesmo. Ah, eu não pago bola, eu não recebo bola. É isso mesmo. Está achando estranho por quê? Acho que é uma virtude sua isso, não é não? Ah, eu não entro em nada que seja desonesto. É normal. Sabe por quê? Porque santidade é estilo de vida. É estilo de vida, é jeito de ser. Não é? Ah, eu nunca vou imaginar a possibilidade do adultério. Mas é simples, é normal isso. Porque a Bíblia diz que Deus odeia esse negócio. Se Deus odeia esse negócio, é normal isso para mim. É tão simples. Entendeu? Assim, que a vida cristã ela é simples. É dizer não para aquilo que Deus diz não. É dizer sim para aquilo que Deus diz sim. Mas quando nós já estamos envolvidos até o pescoço, então Hebreus vem e diz assim, você se desembarace disso, você se solte. Solte isso. E ao mesmo tempo em que você se solta disso, você olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, e você não reclama porque isso não é fácil de fazer, porque isso é sofrido. Porque diz assim, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala melhor sobre isso. Ele diz assim, tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus,
não se apegou ao fato de ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. É isso. Então assim, quando Deus olha para você, Ele quer saber que quando o diabo coloca uma tentação diante de você, você vai dizer não. Quando Deus olha para você, Ele não vai nem ficar preocupado, porque sabe da tua força espiritual, sabe do teu amor por Ele. Não vai ficar preocupado quando você viaja sozinha e deixa a família aí 10 dias. Não vai ficar preocupado com a zoeira que você vai fazer quando você está sozinho em algum canto. Ele não vai ficar preocupado quando você está na frente do computador, o que você vai acessar ou não vai acessar. Que tipo de filme você vai ver ou não vai ver. Com que tipo de pessoa você vai sair ou não vai sair. Por causa simplesmente de que santidade é para ser o seu jeito de viver. Santidade é estilo de vida. É não para o pecado, e sim para a vontade de Deus. Então, se por acaso, de alguma maneira você já está tão embaraçado, tão enroscado, tão preso no pecado, você tem que saber que a Bíblia diz assim: larga disto, foge disso e volta para o seu Deus e viva uma vida de santidade. Foge do pecado, foge. Achei tão bonito o programa de estudos das manhãs de domingo no mês de janeiro. Tempo de recomeço. Olha, nosso Deus é tão bondoso que Ele sempre dá uma oportunidade para a gente recomeçar. Maravilhoso isso. Mas em fevereiro, março e abril nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Que é mais ou menos o seguinte: o que é que você tem que fazer para estar mais forte? Acho que eu vou chamar o Renato. Renato, você vai ajudar nós aqui nas disciplinas espirituais. O Renato é professor de educação física. Ele vai ensinar a gente a fazer exercício. Renato, vamos fazer uma campanha aqui? 3 meses, vamos ver quantos quilos a igreja perde? Oi, você topa? Olha lá. Mas tem que ser em fevereiro, porque em janeiro já não tem mais jeito, nós já passamos. E o Renato vai ensinar nós a fazer uns exercícios aqui para a gente mostrar o seguinte. Aí depois que o Renato ensinar a gente a fazer uns exercícios, eu vou ler aquele texto que diz assim: o exercício do corpo de nada serve. Lembra que Paulo fala isso? Ô Renato, desculpa aí, né? O exercício do corpo de nada serve, né? Mas Paulo está querendo dizer o seguinte: ó, você quer saber? Você quer fazer exercício que te ajuda mesmo a viver bem com Deus? São as disciplinas espirituais. Vamos viver na santidade, irmãos. Vamos deixar Deus olhar lá do céu para a gente e se agradar da gente. Vamos fugir do pecado. E se o pecado já grudou, desgruda. Se solta. Se solta. E se soltar do pecado for que nem quando você coloca um esparadrapo no cima dos pelinhos e vai doer, não faz devagar, você faz com tudo. Porque é assim, às vezes o pecado pega tão forte que dói que nem quando você vai tirar esse esparadrapo do braço, cheio de pelo. Sai os pelos tudo junto, dói. A mulherada enfrenta bem isso, mas nós homens não, né? Vamos viver na santidade? Vamos. Foi por isso que Jesus morreu por mim e por você. Para a gente viver na santidade. E eu queria convidar alguns irmãos nossos. Queria convidar aqui o irmão Oswaldo e a irmã Sidney, por favor. Vocês vão ajudar a gente a servir a ceia do Senhor. Os elementos da ceia. Por favor, venham. Queria convidar o Pércio e a Anitta, queria convidar o Wilson e a Fátima. Eu queria convidar o Ivan.
e a Vika. Vem aqui. Eu quero convidar vocês. Eu vou convidar o Fábio e a Keila. Vem cá, Fábio e Keila, vem cá, chega aqui. Isso, essa turminha aí, nossa, hoje não tem nenhum grupo em destaque. Só nossa turminha aqui, normal. Turminha de sempre. Né? Vamos lá. Acho que está faltando, né? Eu vou convidar o Eliésio e a Hilde. Vem aqui, Eliésio. Aqui. Oi? São 12? Antigamente era 13. Se faltar uma, a gente chama alguém aí, tá bom? Chega aqui, ó. O pessoal da música chega também. Assim nós vamos terminar o primeiro culto da noite de 2016. Celebrando a ceia do Senhor. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Pode entregar, pastor Gerson, para os irmãos. Examine-se. O salmista, ele fez uma oração e ele escreveu. Lá no Salmo 139. Ele foi corajoso. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Pai, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Coragem, né? Coragem, sonda-me. É mais ou menos assim: procura dentro de mim os pensamentos que não são bons pensamentos, que são pecaminosos. Senhor, acha em mim os meus comportamentos pecaminosos. Olha para mim e aponta para mim. Enquanto nós vamos servir a ceia, nós vamos cantar também. Os irmãos podem se dividir aí e servir a igreja. Todos aqueles que são salvos por Cristo Jesus são convidados à ceia. Todos. Tá bom? Se você está em comunhão com a tua igreja, participa da ceia. Se você não está em comunhão com uma igreja, está esperando o quê? Vai lá, se una à sua igreja. Participa da ceia agora, com o compromisso de falar: Senhor, é o teu corpo, a igreja é o teu corpo, eu não posso estar fora. Vamos lá, os irmãos podem servir a igreja enquanto nós cantamos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
nos provam o quanto Ele amou. Olha essas chagas pureza para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavado nós temos perdão do Senhor. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Provas de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. Há alguém que porventura não tenha sido servido? Alguém? Ok? Pastor, pode servir os irmãos aqui? Eu vou ler um texto da palavra de Deus. Ele é um pouco longo, mas eu quero que você preste atenção. Está lá no livro de Romanos, finzinho do capítulo 5. E vou entrar para dentro do capítulo 6. Diz assim: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça, Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio nenhum sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que morreu para nos tornar justos, nós vamos comer o pão e beber o cálice. Façamos isso. Amém. Receba, Senhor, nosso culto. Receba, Pai, nossa obediência ao Senhor Jesus. Receba, Senhor, a nossa disposição em não deixar o pecado reinar sobre nossas vidas. Receba o nosso desejo de sermos santos, como o Senhor o é. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, meus irmãos. Em 2016 você vai brigar, mas vai brigar contra o pecado. Combinado? Nós. Brigar, abandonar, tirar. Não vou nem ser radical. Lembra que Jesus falou assim? Se o teu olho direito te escandaliza, arranca teu olho. Lembra? É isso aí, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Obrigado pela presença de todos os nossos visitantes. Nossa semana aí, ó, bonitinha. Quarta-feira, nosso culto de oração. Domingo de manhã, às 10 da manhã e às 19 horas. Tá bom? Estamos nos preparando para o começo de fevereiro, para o nosso retiro de famílias. Fala um pouco do retiro de família, Eduardo. Fala um pouco aí. Cadê? Ó, tá valendo ainda. Black Friday já foi. Black Friday tá antigo isso. Tá valendo ainda, entendeu? Tá valendo. Entendeu? Mas tem gente que não está acreditando. Tá bom? Pode passar o próximo. Olha lá, é 185. Dezembro já foi. E nós temos janeiro todo pela frente aí. Tá bom? Pessoal, pode pôr o próximo. O local é o mesmo que a gente foi nos últimos anos. É um local separado pelo Senhor para nós mesmos, é 5 estrelas, tá bom? Faça a sua inscrição com a Maristela ou com a Andréia, ou agora nesse período a Maristela não vai estar aí, né? Que ela vai para as férias, né? Bom. Férias pastoral. Diz que férias pastoral ela teria que não estar com o senhor, entendeu? É mesmo? Entendeu? Aí não era férias pastoral, né? Entendeu? Então eles vão sair de férias, mas a André vai estar aqui, eu vou estar aqui, ou qualquer um da liderança, tem a Vica, tem o pessoal que está tudo envolvido, tá bom? Não deixe de ir. Nos procure, é um momento muito legal e é um momento também
Para você que tem às vezes aquele parente, aquele amigo que você não conseguiu ainda trazer aqui, mas às vezes você consegue levar lá, tá bom? Então pense nisso, nos procure. Em fevereiro nós vamos estar juntos lá no Retiro de Famílias. Joia. Então vamos combinar esse negócio aqui, ó. Não reine mais o pecado sobre vocês, porque o pecado não terá mais domínio sobre nós. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E se não é o pecado quem vai reinar, quem será? Quem será? É o reino em mim que nós vamos cantar? É o Senhor. Então fica em pé aí, canta, reina em mim, Senhor, sobre toda a terra tu és o rei mesmo, reina em mim. E acabou a música, acabou o encontro de hoje, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua semana, tá bom? Vai na paz.